o pastor Marcos André, que é nosso pastor da nossa igreja, ali no estado do Rio de Janeiro, veio para São Paulo para participar da Semana BPC, ministrou uma palavra poderosa, Deus falou tão forte ao nosso coração. E aí, Deus nos deu esta oportunidade de estar recebendo nesta manhã o pastor Marcos André. Então, eu quero, aplaudindo ao Senhor, receber o pastor Marcos André, e ele vai repartir a palavra de Deus. Por favor. Ele é autor de 10 livros, né? E eu trouxe, né, alguns exemplares do último livro que ele lançou. Dei testemunho como tem sido bênção para mim. Muitos irmãos já adquiriram. Nós temos ainda alguns poucos livros na nossa livraria. Então você tem toda a liberdade, né, de comprar, adquirir, investir no ministério do nosso pastor e ser realmente abençoado. Amém? Pastor, é um prazer, uma alegria tê-lo conosco nesta manhã. Vamos ouvir. Graças e paz, queridos. É uma alegria estar de volta com os irmãos. Estivemos aqui, acredito eu, há uns 2, 3 anos atrás, ministrando a palavra. Agradecer ao pastor Isaías por essa oportunidade, cumprimentar todos os pastores presentes, os irmãos queridos dessa igreja que nos recebem sempre com tanto carinho, a pastor Eliseu que nos acompanha, que nos recebe também na sua casa. É muito bom estar com os irmãos, podendo compartilhar a palavra do Senhor. Nós pastoreamos no Rio, mais precisamente na Brasil de Nova Friburgo, que não é sempre tão fácil de falar, né, pastor? Friburgo. Por isso que o pastor falou Rio de Janeiro só, né? Que o Friburgo enrola um pouquinho, né? A língua. Friburgo, Nova Friburgo. E nós temos lá já há 7 anos pastoreado aquela igreja. E Deus tem feito algo muito especial naquele lugar. Está feliz por isso? Amém? Nós temos o ministério com livros, é uma paixão, né? Um chamado que Deus nos deu. E o pastor já falou um pouquinho desse livro, 4 Semanas para um Coração Transformado. Existe um segundo livro que eu trouxe hoje, já está também na livraria. O título do livro é Frutifique. A gente fala sobre discipulado. Eu sei que existem muitos livros sobre discipulado, mas esse é um livro que é a base do nosso trabalho de conclusão do mestrado. A gente faz uma exposição um pouco diferenciada sobre discipulado, porque essa é uma igreja que conhece bem o discipulado, mas você talvez conheça pessoas que quando você fala que na sua igreja tem discipulado, elas ficam meio apavoradas, né? Porque talvez tiveram experiências negativas com o discipulado. Existem excessos cometidos no discipulado que desvirtuam, desfiguram este princípio, essa metodologia tão preciosa dentro das Escrituras. Então a gente desenvolveu um material para valorizar o discipulado, mostrar como que biblicamente ele é importante, mas dando algumas recomendações para que alguns excessos não sejam cometidos e o discipulado bíblico, genuíno, possa abençoar nossas vidas. Então, esse material também está na livraria, você poderá adquiri-lo. Coração. Aproveitando que alguns irmãos estão já lendo o livro, alguns me abordaram nisso, pastor, já estou lendo o livro, está sendo muito especial. Esse livro foi gerado por Deus em meu coração de maneira muito especial. De fato, eu comecei a estudar e eu aprendi que quando a Bíblia fala sobre o coração, ela não se limita a pensar em sentimentos, pelo contrário. Na Bíblia, praticamente toda a função imaterial do homem é atribuída ao coração, especialmente as 3 tradicionais funções da personalidade: emoções, pensamento e vontade. O coração na Bíblia é o centro da vida interior de uma pessoa, a essência do que nós somos, ou como disse um professor meu, coração é o nosso eu todo embrulhado em apenas uma palavra. Mas quando eu comecei a aprender isso, me deu um desejo no coração de ir para a palavra e tentar visualizar isso na palavra. Então eu fui e encontrei mais de 800 versículos em que a palavra coração aparece.
E eu comecei a passear por esses versículos, convenhamos, foi um passeio relativamente longo, e a gente foi percebendo as várias nuances em que a palavra coração aparece na Bíblia. E a partir daí desenvolvemos 28 leituras diárias, leituras devocionais, trabalhando esses vários aspectos do coração. O que eu quero fazer nessa manhã é dar para você apenas uma amostragem do que a gente desenvolve dentro do livro. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos 6, no seu capítulo 8. Primeiro livro dos 6, capítulo 8. A gente vai lendo alguns versículos, mas a princípio a gente vai ler o versículo 1 e versículo 2, só para a gente introduzir. E por que nós vamos trabalhar 1 Reis capítulo 8? Porque nesse capítulo, a palavra coração aparece mais de 10 vezes. E eu quero mostrar para os irmãos algumas nuances de sentido, de significado, de coração, neste capítulo em especial da Bíblia. 1 Reis capítulo 8, versículo 1, versículo 2. O texto diz assim: Então congregou Salomão os anciãos de Israel, e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais dos filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão, na ocasião da festa do mês de Etanim, que é o 7º mês. Apenas para contextualizá-lo, aqui nós temos um culto muito especial acontecendo. O capítulo 8 de 1 Reis é o culto de dedicação do templo recém-construído por Salomão. Templo idealizado por seu pai, mas executado por ele. E quando a gente olha para este capítulo, nós temos aqui o prelúdio desse culto, que é justamente a introdução da Arca da Aliança, representando a presença, a glória de Deus, no Santo dos Santos, preparado neste novo templo. Um momento muito significativo, muito especial. E ao longo deste capítulo, a gente poderia dividi-lo em 3 partes após a introdução dele. Nós temos primeiramente um sermão ministrado por Salomão ao povo. Em seguida nós temos uma oração que Salomão faz de dedicação deste templo recém-construído. E por fim, Salomão abençoa o povo. Então nós não temos aqui tempo, é claro, para fazer uma exposição de todo este texto, mas claramente nós temos a condição de pensar aqui os versículos em que a palavra coração aparece, para que a gente possa então perceber alguns conceitos derivados dessa palavra. Então vai comigo, por favor, em um trecho específico do sermão de Salomão, que está no versículo 17 e 18. O texto diz: Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: Porquanto propuseste no teu coração edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Fala comigo assim: o coração é um grande reservatório de propósitos. Esse é o primeiro conceito que a gente observa no texto. O desejo, o propósito de construir aquele templo foi algo que nasceu, que foi gerado, que brotou justamente no coração de Davi. Tudo começa no coração. Às vezes a gente se assusta quando a gente acompanha a trajetória de algumas pessoas que tomam atitudes talvez precipitadas, talvez impensadas, mas a grande verdade é que nossas ações, nossos objetivos, aquilo que fazemos, aquilo que idealizamos, primeiramente nasce
no nosso coração. E nós temos vários exemplos bíblicos a respeito disso. Por exemplo, Neemias capítulo 2, versículo 12, diz assim: e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, disse Neemias, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. A obra grandiosa, maravilhosa, marcante de Neemias em Jerusalém, quando ele abre mão da sua comodidade para abençoar os seus irmãos, o seu povo, tudo o que ele fez foi Deus que colocou aonde? Daniel, um profeta extraordinário. Daniel capítulo 1, versículo 8, a parte A do versículo diz assim: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Mas o coração não é apenas um reservatório de propósitos bons. O coração também é um reservatório de propósitos maus. Por exemplo, João capítulo 13, versículo 2 diz assim: e acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. A traição de Judas foi primeiramente arquitetada, gerada pelo diabo no coração dele. Ou, por exemplo, Atos capítulo 5, versículo 3, o texto diz: e disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Fala comigo assim: tudo, absolutamente tudo, que envolve a nossa vida, sonhos, projetos, ideais, desejos, são gerados primeiramente no coração. Aí quando a gente vai para a oração de dedicação do templo, que começa no versículo 22 e vai até o versículo 53, e mais especificamente no versículo 23, nós encontramos de novo a palavra coração. O texto diz: e disse, ó Senhor Deus de Israel, Salomão está orando, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e beneficência a teus servos, que andam com todo o seu coração diante de ti. Perceba que a expressão de todo o seu coração é uma expressão muito comum na Bíblia. Quando a gente vai para o Antigo Testamento e até chegar no Novo Testamento, por várias vezes a gente vai encontrar essa mesma expressão. Coração aqui tem um sentido de excelência. A Bíblia fala sobre crer de todo o coração, buscar a Deus de todo o coração, amar, servir e obedecer de todo o coração, confiar no Senhor de todo o seu coração, converter-se a Deus de todo o coração e louvar a Deus de todo o coração. Porque tudo aquilo que envolve o nosso relacionamento com Deus não pode ser feito de qualquer jeito. Tudo aquilo que envolve a nossa devoção ao Senhor precisa ser feito com o máximo de empenho, com toda a boa vontade e com tudo o que somos, ou seja, de todo o nosso coração. Você louvou hoje, nessa manhã, o Senhor de todo o seu coração? Quando você orou ao Senhor de todo o seu coração. Você está aí assentado, recebendo a instrução de Deus com todo o seu coração. Essa precisa ser a nossa marca, a marca da nossa vida com o Senhor. A gente continua. Versículo 38 e versículo 39, iniciozinho do 39 apenas, o texto diz assim: toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do teu coração, e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu então
nos céus. Perceba que na versão, na NVI, muitas vezes a palavra coração já é suprimida, mas ela está ali no original. Na NVI, nós lemos ali que o texto fala sobre conhecendo cada um suas próprias aflições e dores. Então nós temos nesse versículo a palavra coração atrelada a sentimento, a palavra coração atrelado à tristeza. Salomão começa a imaginar situações em que o povo estaria vivenciando e que nessas situações, nessas circunstâncias, clamaria, oraria a Deus em busca de socorro. E essa é uma oração especial. É uma oração marcada pela tristeza. É aquela oração que você já fez, que eu já fiz, em que a gente derrama o nosso coração na presença do Senhor. Que a gente conhece a chaga do nosso coração, que está muito vivo diante de nós, nossas dores, nossas aflições, nossas lutas, quando muitas vezes a gente se encontra sem saída, sem ter a mínima ideia sobre o que fazer. E a gente derrama o nosso coração diante do Senhor. Existem pessoas que têm dificuldade com o elemento emocional no culto. Eu estou cursando um seminário que é uma bênção, mas é um seminário de linha tradicional e parece que o elemento emocional é colocado de lado. E teve um momento que marcou muito a minha vida, uma aula tratando sobre o coração de um líder, e estava sendo tão impactado, e a gente como pentecostal, logo a gente é impactado, a gente quer glorificar, a gente quer aplaudir, a gente quer se movimentar, a gente quer chorar. E quando eu olhei para o lado, todo mundo assim, ó. Eu falei, Jesus amado, não é possível. Não é possível. Eles completamente impassíveis, sem emoção, sem paixão nenhuma. E quando eu olhei para o professor, era a mesma postura, até que em determinado momento, o professor se lembrou de um amigo que havia morrido. Aí ele começou a chorar. Na hora, eu olhei para aquela situação e pensei, meu Deus, vale chorar por um amigo, mas não vale chorar para Deus. É verdade que o emocionalismo, ele é perigoso, ele é excessivo. Mas a nossa devoção a Deus passa pelas nossas emoções. O arrependimento, por exemplo, ele não está atrelado apenas à tristeza, mas ele passa pela tristeza. Não existe arrependimento genuíno sem que exista tristeza. É verdade, pode ter arrependimento que tem tristeza, mas não tem decisão, não tem vontade, não tem mudança. Por exemplo, quando Pedro está em Atos capítulo 2, dia de Pentecostes, ministrando uma palavra, confrontando aquele povo que havia crucificado Jesus, mas pregando o evangelho, falando de ressurreição, ao final da sua mensagem, versículo 37, capítulo 2 de Atos, o texto diz assim, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? A palavra no original grego para compungiram-se é como um aguilhão, um ferrão que penetrava no coração de uma pessoa. A palavra tem a ver com emoções fortes produzidas pela ministração da palavra. Então derramar lágrimas diante da presença do Senhor, isso faz parte. Mas tem gente que não consegue entender isso. Tem gente que não consegue orar a Deus dessa forma. Tem gente que não consegue derramar o coração diante da presença do Senhor. Ele conversa com um amigo, ele chora com um amigo, e quando ele vai orar, amantíssimo Deus e Pai, estamos na Tua presença e nós Te louvamos pela Tua bondade e a gente não está sentindo nada disso.
texto continua. E o versículo 39, agora lendo ele todo, novamente aparece a palavra coração. E o texto diz assim: ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Aleluia. Olha uma nova nuance da palavra coração, porque aqui coração é o que a gente chama de terra que ninguém pisa. E por que a gente fala que coração é terra que ninguém pisa? É porque a gente não conhece o coração de ninguém. E convivendo às vezes com alguém, de repente a gente se surpreende com uma atitude, com um comportamento, com uma decisão, e a gente descobre que mesmo convivendo tantos anos com aquela pessoa, a gente não conhecia o coração dela. Só Deus conhece o meu coração. Só que essa expressão, Deus conhece o meu coração, virou uma arma de defesa. Imaginar uma situação, o pastor Isaías precisa, como pastor, trazer para si, para perto de si, uma ovelha. Ele viu uma situação que desaprovou, que a Bíblia desaprova, então vai confrontar essa pessoa, e quando ele começa a confrontar, a pessoa vira e fala assim: não, peraí pastor, Deus conhece o meu coração. Pronto, você não pode falar mais nada. Só que a grande questão é que nem nós conhecemos perfeitamente o nosso coração. A gente não conhece o coração do outro. O outro não conhece o nosso coração, mas nem nós nos conhecemos. Foi por isso que o salmista no Salmo 26, versículo 2, ele orou a Deus: Senhor, esquadrinha o meu coração. O coração é um labirinto que só Deus pode decifrar. Nós atentamos para a aparência, para aquilo que está ao alcance da nossa visão, mas o Senhor olha para o coração. Somente Ele contempla o íntimo de todos os homens. Não há nada que esteja oculto aos seus olhos. E foi por isso que o salmista no Salmo 139, versículo 23 e 24 disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia! Vamos lá para o versículo 46 ao 48, que tem mais coração aí, no capítulo 8 de 1 Reis. O texto diz assim: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, de modo que os leve em cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou quer esteja perto, e na terra onde forem levados em cativeiro caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que os levarem em cativeiro, e orarem a ti para o lado da sua terra, que deste aos seus inimigos, para esta cidade que elegeste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome. A expressão que nós encontramos aqui, a descoberta que a gente faz, é que a conversão acontece aonde? No coração. O coração aqui é o centro da vida espiritual. Toda a vivência cristã acontece a partir do coração. Ele é aquilo no homem ao qual Deus se dirige. É o lugar onde Deus se revela a nós. E existe farta evidência bíblica a respeito disso. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 1.
versículo 22. Paulo diz assim: o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos... Romanos capítulo 5, versículo 5, e a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E o autor de Hebreus capítulo 3, versículo 9 diz: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça. O centro da vida espiritual é o coração. A gente pode frequentar uma igreja, a gente pode ser membro de uma igreja, a gente pode ter o hábito de congregar em uma igreja, mas se aquilo que nós vivenciamos não acontece a partir do coração, isso não serve de absolutamente nada. Existe uma decisão, existe um posicionamento, existe uma obra que Deus deseja realizar em nós a partir do nosso... Agora Salomão começa a abençoar o povo. E lá no versículo 57 e 58 a gente vai encontrar porções dessa bênção. E o texto diz assim: o Senhor nosso Deus seja convosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, olha que expressão linda nas versões mais antigas, inclinando a si o nosso coração, para andar em todos os seus caminhos, e para guardar os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, que ordenou a nossos pais. É muito especial pensar nessa expressão das versões mais antigas, inclinar o coração. Porque coração aqui é o trono das decisões. E uma das principais expressões que a Bíblia utiliza para falar sobre o exercício da vontade é justamente inclinar o coração. Por exemplo, Josué capítulo 24, versículo 23, o texto diz assim: deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Provérbios capítulo 2, versículo 1 e 2: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento. Neemias capítulo 4, versículo 6: porém edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a metade. Sabe por quê? Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Eu queria que você orasse para quem está perto de você e perguntasse assim: o seu coração tem se inclinado a quê, meu irmão? Tantas inclinações, tantos sonhos, tantas decisões, quantas coisas desvirtuadas em nosso coração. Mas olha, a oração de Salomão não é uma oração para que o povo incline o coração. A oração dele é para que Deus incline o coração do povo para si. A oração de Salomão é para que Deus toque na vontade do povo. É para que Deus mude as inclinações do povo. É para que esse povo que historicamente foi tão rebelde, que tantas vezes fugiu do propósito de Deus, que o coração deste povo fosse tocado pelo Senhor. E sendo tocado pelo Senhor, se inclinasse para Ele. Fala assim: Senhor, eu te peço que nessa manhã o Senhor incline o meu coração a Ti. Versículo 61.
Salomão continua abençoando o povo, ele diz: e seja o vosso coração. Tem versão que diz perfeito, e tem versão que diz inteiro ou inteiramente, para com o Senhor nosso Deus, para andar-de nos seus estatutos e guardar-de nos seus mandamentos como hoje. Coração aqui tem a ver com inteireza. Por que coração perfeito? Coração perfeito aqui não tem o sentido de um coração completamente ausente de pecado. Porque nós lemos nos versículos anteriores que não há quem não peque. Então não é isso que Salomão tem em mente. Coração perfeito é um coração que não é dividido. É um coração que ora quer, ora não quer. Ora acredita, ora não acredita mais. Ora está disposto, ora não tem mais disposição. É aquela pessoa que sai do culto domingo vibrando e falando: agora eu sei, eu acredito, eu não vou desistir, eu vou vencer. Aí você liga para ela de segunda de manhã: ah, não sei, eu estou tão desanimado hoje, mas não é possível, eu falei com você ontem, mas eu não sei. Coração dividido. Infelizmente, algumas pessoas têm um coração dividido. Embora manifestem um desejo de servir a Deus, elas não persistem em meio às lutas. Assumem publicamente um compromisso com o Senhor, mas são facilmente atraídas pelas tentações. Declaram amar a Jesus. Contudo, a devoção aos prazeres do mundo sufoca a sua fé. Mas nós servimos a um Deus que tem prazer em nos abençoar. Nós servimos a um Deus que tem prazer em transformar a vida de pessoas. Nós servimos a um Deus que é poderoso para mudar completamente a nossa história. Mas esse Deus não nos quer pela metade. Esse Deus nos deseja por inteiro. Aleluia! E no versículo 66, pela última vez a palavra coração aparece. O texto diz: e no 8º dia despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e felizes por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi seu servo e a Israel seu povo. Novamente a gente tem o coração atrelado a uma emoção. Lá atrás, tristeza, e aqui, alegria. E eu acredito, irmãos, que esta alegria não foi apenas a marca do fim desse culto. Eu acredito que a alegria foi o sentimento que envolveu o coração daquelas pessoas ao longo de todo aquele culto, porque aquela era uma grande realização. Então, a nossa devoção a Deus não pode estar atrelada apenas à tristeza que gera arrependimento para a salvação. Porque em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 10, Davi disse assim, fala comigo: alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Quem está buscando o Senhor aqui, levante a sua mão. E sabe quando ele diz isso? Ele diz quando ele está chegando com o povo, com os sacerdotes, com os levitas, com a arca da aliança. E ele está adentrando Jerusalém. E ele adentra Jerusalém com a arca. Pam, 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 pam. É assim? Não. O que o texto diz? Que Davi entra fazendo o quê? Dançando. Tem versão que diz que ele entra bailando. E nesse êxtase de alegria, de júbilo, ele diz: alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Então o elemento emocional não pode ser retirado do nosso culto, porque a vida cristã não pode ser apática e nem impassível. Quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento, ele falou o quê? Amarás ao Senhor teu Deus de todo
de toda a sua alma, de todas as suas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar ao Senhor de todo o coração é amá-lo não apenas com o intelecto, não apenas com a vontade, mas também com emoções e com sentimentos. O seu culto a Deus tem que ter emoção, tem que ter raciocínio, tem que ter mente, mas tem que ter júbilo, tem que ter alegria, tem que ter gozo na presença do Senhor. Se coloque de pé, por favor. Esse é só um panorama, um resuminho de tantas outras verdades que a Bíblia fala sobre o coração. Isso foi só um capítulo. E é interessante, irmãos, que quando eu olho para toda essas nuances do coração, nuances de significado, de sentido, eu me lembro de Provérbios capítulo 4, versículo 23. O texto diz: sobretudo o que se deve guardar. Guarda. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida ou as fontes da vida. A Nova Versão Internacional traduz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A Nova Versão Transformadora, que é uma mais nova ainda, diz: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, porque ele dirige o rumo da sua vida. Fala comigo assim: o coração é o centro de controle da minha vida. Então a gente fala muito sobre o coração, mas a gente não entende o que é o coração. Aí é engraçado porque a gente fala assim: vamos fazer o ofertório, se você não tiver, não tem problema. O que Deus quer é o seu coração. Deus quer apenas o seu coração, uma expressão tão equivocada. Porque se Deus tem o nosso coração, Ele tem absolutamente tudo. É por isso que Provérbios 23, versículo 26, o texto diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Coloca as suas mãos sobre o seu coração, por favor. Pai, nós queremos te louvar nesta manhã tão especial, Senhor. Queremos bendizer o teu santo nome nesta manhã, Pai. E nós somos desafiados pela tua palavra a nos render ao Senhor com todo o nosso ser. E a gente só pode fazer isso se a gente entrega de fato o nosso coração para ti. A gente entrega ele como reservatório de propósitos, como trono das decisões. A gente entrega ele como a fonte das emoções. A gente entrega ele não pela metade. A gente se entrega de todo o nosso coração. A gente se entrega por inteiro. E eu quero colocar, Deus, a vida dos teus filhos que estão aqui nesta manhã, porque talvez haja pessoas aqui que precisam fazer esta entrega. Haja pessoas aqui que não fizeram isso de maneira integral, genuína. Talvez são membros de uma igreja, talvez participam, gostam dos louvores, gostam de ouvir a exposição da palavra, mas eles reconhecem que há uma obra que precisa acontecer a partir do seu coração. Gente que não consegue persistir, que não consegue concluir absolutamente nada. Eternos simpáticos à igreja, eternos simpatizantes ou frequentadores de igreja, mas que precisam de um posicionamento. Senhor, inclina o coração do teu povo para ti. Realiza no coração do teu povo aquilo que é a tua vontade. Nós queremos nos entregar para ti. Nós queremos, Deus, vivenciar, Deus, algo completamente novo. Nós queremos viver uma nova realidade, mas não adianta.
Porque às vezes a gente quer mudar de igreja, a gente quer mudar, Deus, de família, a gente quer mudar de cidade, a gente quer mudar de emprego, mas a gente não aceita render a Ti o nosso coração para que o Senhor mude o nosso coração. A gente se vitimiza tanto, Deus, mas nós reconhecemos que nós carecemos de uma obra do Senhor sobre as nossas vidas. Nós carecemos que o Senhor venha sobre nós e mude completamente o nosso interior, o nosso coração, para que a partir dele nossas decisões serão diferentes, nosso comportamento será diferente, nosso linguajar será diferente, que tudo aquilo que está ao nosso redor seja revolucionado, seja transformado através da Tua palavra, da Tua graça e da Tua misericórdia. É assim que nós clamamos e oramos, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor.